Esse é o canal Cinesemia e hoje nós vamos falar sobre a dialética em Hegel. Hegel disse que a natureza segue um processo dialético, ou seja, um processo lógico de oposição entre contrários, entre tese e antítese, produzindo uma síntese, ou seja, um movimento em espiral que produz uma espécie de evolução que leva até o desvelamento, o descobrimento do espírito. Embora esse raciocínio seja bastante complexo, nós vamos tratar isso de dois filmes e ver como isso aparece na cinematografia, ok? Começando então por Em Algum Lugar do Passado, 1980. Esse filme traz Richard Collier, interpretado pelo Christopher Reeve, o famoso super-homem, né, se notabilizou por esse papel. Ele é um homem que num determinado momento se encontra com uma mulher chamada Elise McKenna, interpretada pela Jane Seymour. Ele está em 1980, ele é um jovem teatrólogo e ela já uma senhora bastante idosa, e ela apenas chega até ele, lhe entrega um relógio e diz: "Volte para mim". Essa situação é suficiente para que ele tente entender o que aconteceu, porque ela disse aquilo para ele. E ele percebe que ela fez parte do passado dele. É meio complexo dizer como ele descobre isso. O fato é que ele, entendendo que ele fez parte do passado dela, ou ele esteve no passado junto com ela, ele então agora tem a missão de voltar no passado, voltar no tempo e reencontrar o grande amor da sua vida. Então, o que é legal nesse filme é que eles se reconhecem no primeiro olhar. No primeiro olhar, eles reconhecem algo que está distante no tempo, mais de 40 anos. Então, o tempo, nesse caso, é apenas um estágio de desenvolvimento do espírito. O tempo é o elemento que, ao mesmo tempo, os separa e o elemento que pode reuni-los. Então, é como se o tempo presente fosse a tese, o tempo passado a antítese, aquilo que vem confrontar, que vem criar a tensão, e depois o fato deles se reunirem em algum momento seria a síntese, né? Eles reverem um ao outro seria a síntese de todo esse processo. Então voltar no passado é uma transcendência lógica, ao mesmo tempo seria uma transgressão lógica. A gente fala muito sobre volta ao passado, mas isso é algo difícil de processar e difícil de entender. Mas passado, presente e futuro são apenas três momentos distintos da mesma coisa, ou seja, do mesmo processo. E é nisso que esse filme toca profundamente. O tempo é um desdobramento do próprio espírito. O amor, nesse caso, é aquilo que se tornou uma experiência inesquecível. O amor fez com que o passado permanecesse vivo e tivesse influência sobre o presente. É o amor de ambos que fez com que fosse possível romper as barreiras do tempo. Então, no caso desse filme, o espírito do Richard Collier está disperso pelo tempo, porque ao mesmo tempo que ele é alguém do presente, ele esteve no passado e depois retorna ao presente. Ou seja, é uma série de transições que mostram a evolução de um espírito e como que o tempo, em toda a sua espiralidade, tem influência sobre esse homem e, no caso, sobre esse casal, sobre o amor que ambos viveram algum dia. O outro filme, Império do Sol, 1987, também traz esse movimento. Jim Graham, interpretado pelo Christian Bale, é um menino rico, de uma família abastada. Ele mora com seus pais num lugar que é afetado pela Segunda Guerra Mundial. Então, digamos que a reunião da família é o momento de tese, é aquilo que é afirmado no começo do filme. Depois, o surgimento da guerra e o desaparecimento dos seus pais é antítese, é aquele evento que vem confrontar, aquele evento que vem desestabilizar a sua realidade. Daí nós temos movimentos de luta pela sobrevivência, cenas dramáticas, contrastando muito com a maturidade daquele menino, que tem que se desenvolver, que tem que crescer a qualquer custo para sobreviver em meio àquele cenário totalmente caótico e destrutivo. Vemos que o destino acaba subtraindo parte da sua infância,
ele tem que abreviar ou acelerar o seu processo de crescimento, de desenvolvimento mental, espiritual, por conta de tudo aquilo que ele está vivenciando, a contragosto, né? Tudo isso é compulsório por causa da guerra, a guerra altera todas as relações. Então, vemos diante de nossos olhos a transição da inocência à consciência. A consciência do mundo, uma criança, né, tendo que crescer, evoluir e enxergar como o mundo funciona, como as coisas vão muito além do seu quarto, do seu jardim. E também todo aquele oceano de dificuldades que ele atravessa foi necessário para ele completar o processo de síntese, que no caso dele seria o amadurecimento. Então o Jin, ele é produto ao mesmo tempo de um jogo de forças dali da guerra, né, um jogo de forças psicológicas e até materiais, e também das circunstâncias, de um contexto histórico que para ele, felizmente, acaba resultando, né, no reencontro com os pais, porém aquele menino que se separou dos pais já não é mais o mesmo, já é um outro garoto, já é um outro momento. Então a dialética do Hegel, interpretada ou cinematografada em 2 filmes em algum lugar do passado, 1980 e Império do Sol, 1987. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais!